Aquele cordeiro já tipificava o cordeiro que seria imolado na cruz. 210 a dar esse nome de Trindade. E o falso profeta são lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Jesus, Israel arrependido, que se divide em duas etapas, sobre julgamento das nações e o milênio. São dois assuntos importantíssimos. Falamos ontem, fazendo uma recapitulação, falamos a semana passada aqui, não é? Da vinda de Jesus, que se divide em duas etapas: o arrebatamento da igreja e a sua volta em glória. Da primeira fase para a segunda, um espaço de 7 anos. E nesse espaço de 7 anos, a igreja é arrebatada, vai para o céu. Nas nuvens ela é apresentada ao cordeiro, ao noivo, né? Depois vem o tribunal de Cristo, que é o julgamento avaliatório da igreja. E depois as bodas do cordeiro. Aí passam-se os 7 anos. Enquanto a igreja está no céu, Israel passa pelo período da grande tribulação na terra, que é para toda a terra. E ao final dos 7 anos, Jesus desce com a igreja, os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, nós, igreja, com ele, e ali derrotamos o anticristo e as suas tropas. O anticristo e o falso profeta são lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Israel arrependido vê que aquele Messias ali é o Jesus que eles mataram no passado, e todo Israel se converte ao Senhor nesse encontro. E a partir daí começa já o período preparado para o milênio. Agora, antes do milênio, vem o julgamento das nações. E justamente o texto está em Mateus capítulo 25, de 31 até o 46. É um texto longo, mas convém ser lido. Veja que no capítulo 24, Jesus está falando da sua vinda. No capítulo 25, a partir do versículo 31, ele já está falando do seu reino milenar. E para isto, antes que o milênio comece, tem que haver o julgamento destas nações. E vamos explicar então aos irmãos como será esse julgamento, de que forma, o porquê. Então, para que haja assim uma maior e melhor integração, não sei como faríamos aqui, eu gostaria que o pastor Onésio lesse um versículo e vocês outro. Quer dizer, ele vai ler o 31, vocês 32, o 33, enfim. Ele vai ler os versículos ímpares e vocês lerão os versículos pares. No último versículo aí, pastor Onésio e vocês, todo mundo junto, lerá um só, o versículo 46. Ficou claro, irmãos? Amém. Deu para entender? Amém. Então vocês vão ler no telão. Não sei se o pastor Onésio vai conseguir ler no telão. Também não sei se a tradução dele é a mesma de vocês, mas se não for, ele pode ler na Bíblia dele e vocês verão no telão, mesmo que seja um pouquinho, se for diferente, mas não tem problema. Então vamos fazer essa leitura agora, né? É longa, mas é bom porque esse texto fica bem claro e é proferido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Todos prontos então? Amém. Não preciso mais de repetir o texto, né? Não. Então vamos lá, pastor. Ele vai ler os versículos ímpares e vocês os pares. E no último, todo mundo junto. Vamos lá. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Amém. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como as pessoas apartam as rodas das ovelhas. E
porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vesti, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, dizerá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses teus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então me responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizeste a mim. Todos juntos. E não deixas para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Amado Deus e Pai Celestial, te rendemos graças, meu Senhor, por esta noite, por este momento, e que esta palavra, Senhor, a ser ministrada encontre guarida em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus amados irmãos, o que vai acontecer aqui, o chamado julgamento das nações, é o seguinte: porque durante a grande tribulação, o anticristo convocará tropas do mundo inteiro, nações do mundo inteiro, para combaterem contra os judeus. Mas dentre estas nações, haverão aquelas que ajudarão de alguma forma os judeus, dentro do que eles poderão ajudar, já que estarão debaixo da mira do anticristo. Então eles fornecerão de alguma forma suprimentos, ajuda, guarida, enfim. Quando Jesus usa essa expressão aqui, sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, olha aí, a mim o fizeste, ele estava se referindo aos seus irmãos judeus, ajudado por estas nações. E o que vai acontecer com estas nações? Deus lhes dará 1000 anos de paz. 1000 anos não é qualquer coisa. Veja que o Brasil, ele existe há 525 anos. Olha aí. Desde que o Brasil foi descoberto, passou um pouco da metade desse tempo. Veja o que significa 1000 anos. É muita coisa. Nenhum reino do mundo durou tanto. Nenhum. O que mais durou foi o Império Romano, já dividido, que chegou a 453 anos, com a sua parte oriental, lá para a região da Ásia, né? A ser comandado a partir de Constantinopla, porque a sua parte ocidental, que a capital era Roma, acabou em 476, não chegou a 500 anos.
E o reino milenar de Cristo, não, já está dizendo, vai durar 1000 anos. E as nações que abençoarem os judeus, vai se incluir aquele termo, lembra? Abençoarei os que te e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gênesis 12, 3 e 4. Está vendo? É como se Deus estivesse dizendo para eles assim: só em vocês terem abençoado os meus filhos, os judeus, eu vos darei 1000 anos de bênçãos, de paz. Se vocês tivessem aceitado ao meu filho, eu vos daria uma eternidade de paz. Está vendo? Tanto isso é verdade que vocês verão no final do milênio que essas nações serão envolvidas pelo diabo e aí se transformarão de vez para o pior. É um sinal de que eles não estavam convertidos. Quando aqui Jesus fala assim, olha, e à direita ele vai colocar as ovelhas e chama de justos, esses justos aqui não são justos que são justificados pela fé, porque o termo justo é o mesmo que correto, que correção, foram pessoas corretas, para não confundir com justificação pela fé. É igual santificação. Quem já leu 1 Coríntios 7, vocês vão até, mas isso é bom ler para vocês verem que eu só estou fazendo comparações que nem sempre as palavras têm um só sentido. Alguém veja para mim 1 Coríntios 7, versículos 13 e 14. É bom colocar, né, no telão, se alguém quiser ler, ou mesmo alguém na sua Bíblia. É bom ler para nos ajudar. 1 Coríntios 7, 13 e 14. Quem achou? E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então aquela palavra, quando Jesus chama as nações de justos, os justos entrarão para o reino, não está se falando de justos justificados pela fé, justo no sentido de correção, de correto, eles foram corretos. Olha aqui a santificação. Essa santificação daqui é a mesma que nós entendemos como santificação? O que é que vocês acham? É a mesma ou não é? Porque olha bem, o marido o quê? Descrente. O marido, Descrente. ele é o quê? Santificado na mulher crente. E a mulher descrente é santificada no marido crente. Então, e quando a Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo, está se tratando da mesma santidade? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Está se tratando da mesma santidade? Então se o marido é descrente, foi santificado da mulher, então está tudo ótimo, ele agora vai para o céu. A mulher descrente agora está santificada no marido, oh, que maravilha, vai para o céu. Não, irmão. Então entenda o que? Em vez de colocar, entender, o marido descrente é santificado, então coloque, o marido descrente é abençoado na mulher crente. A mulher descrente é abençoada no marido crente. Então essa santificação que Paulo fala aqui é tom de bênçãos. Os justos que estão aqui, é no sentido de corretos, nações que foram corretas com Israel. Ficou claro isso, irmãos? Muito bem. Está vendo só? Esses versículos 1, 2 e 3, Deus está falando das nações que invadirão Jerusalém, que repartirão seus despojos, estuprarão as mulheres. Olha como Israel será arrasado, destruído pelas nações. Vai ser muito, muito, muito sofrimento. Está vendo?
E agora, terminada a grande tribulação, Deus agora vai entrar em juízo com elas. É aqui que entra essa questão. Aquelas que protegeram, abençoaram Israel, receberão esta bênção. Mas as que maltratarem Israel, já desaparecerão do mapa ali, naquele julgamento. Aqui está essa parte aqui do julgamento, faz parte da doutrina dos 7 juízos de Deus. Esse julgamento das nações é o 5º, viu? É o 5º julgamento. Uma coisa que é interessante, que vai um alerta para os pregadores. Vocês já ouviram, né? Essa frase muitas vezes, que Jesus pronunciou aqui, para alguém dizendo assim: olha, irmão, te prepara, a igreja se prepare, vamos nos santificar, para que no dia do arrebatamento, ouçamos Jesus dizer: vinde benditos de meu Pai. Vocês já ouviram isso? Ouviram ou não ouviram? Essa frase não vai ser dita no arrebatamento, não. O que foi que Paulo disse? Eu falei para vocês a semana passada. Quando a trombeta tocar, o arrebatamento se dará em quê? Em quanto tempo? Num piscar de olhos. Se fosse falar essa frase, quando ele dissesse assim: vim, já foi. Estou certo ou estou errado? A trombeta soará. Eis que aqui vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos arrebatados num momento, num abrir e fechar. Até falei para os irmãos: pisca os olhos aí. Dá tempo de falar: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando terminar essa frase, a igreja está no céu. Porque é muito rápido o arrebatamento. Então essa frase não se aplica no arrebatamento. Quando você for pregar, falar sobre a vida de Jesus, jamais diga essa frase. Quando a pessoa não tem conhecimento teológico, se passa, tudo bem. Mas tendo conhecimento, aprendendo como estamos nesta noite, saiba que esta frase, tanto vinde benditos como apartai-vos de mim, serão ditas nesse dia, no julgamento das nações. Isso é muito interessante. Onde será o local? Sim, a Bíblia fala do local? Fala, irmãos. Fala. Olha como é interessante. Joel capítulo 3, versículo 2. Esse capítulo 3 de Joel está dedicado a esse dia, viu? Será um dia terrível. Então Jesus, ele será juiz aqui em 2 ocasiões. Aqui no julgamento das nações e no trono branco, que é o último dos julgamentos. Muita gente confunde esses 2 julgamentos como se fossem um só. Não. Julgamento das nações é as nações sendo julgadas pelo que eles fizeram contra Israel na grande tribulação. Já o trono branco é o julgamento dos pecadores pelos seus pecados pessoais cometidos durante toda a sua vida, desde Adão até aquele dia, depois do milênio. Está vendo? São julgamentos distintos. E Jesus será juiz desses 2 julgamentos. E o que é interessante, a igreja estará ajudando Jesus nesses 2 julgamentos. Nós estaremos nesse aqui e estaremos no trono branco em corpos glorificados. Lembra quando Paulo diz que nós julgaremos os anjos? Julgaremos o mundo? Ele também fala que julgaremos Israel. Então, Paulo escreveu isso aos Coríntios. Muito bem, vamos ver o que nos relata o profeta Joel, capítulo 3, versículo de número 2. Quem achou? Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. É brincadeira mexer com Israel, irmãos? Hein? Está vendo? Congregarei quantas nações? Todas. Todas. E as farei
descer ao vale, dependendo da tradução, Josafá ou Jeosafá, e entrarei em juízo com elas, por causa da minha herança, por causa do meu povo Israel, a quem repartiram seus despojos. Eita glória! Vai roubar as coisas de Israel, vai ter que devolver tudo. E a coisa não vai ser punida não. Leia todo esse capítulo em casa, você vai ver. Mas uma coisa que me chama a atenção, o versículo 14. Leia aí o versículo 14, vamos lá, todo quem vai ler. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Hein? Multidões, multidões, aonde? No vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto. Aonde? No vale da decisão. E você vai assistir tudo isso. Você vai ver de uma só vez todas as nações reunidas ali. Tem um vale lá em Israel que se chama por esse nome. Mas escatologistas mais radicais, e eu concordo com eles, eles dizem um negócio que eu acho muito interessante. Que esse vale ainda está para se formar. Sabe quando e onde? Zacarias 14, 4. Alguém leia, por favor. E 5 também. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Olha bem, presta atenção aqui. Ó. E naquele dia estarão seus pés aonde? Sobre o monte das oliveiras. Veja o que vai acontecer quando ele pisar ali. Repita, minha irmã, e prossiga. E naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Prossiga. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugireis adiante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Até aí, você viu? O que vai acontecer quando Jesus pisar sobre o Monte das Oliveiras? O que vai acontecer com esse monte? Ele vai se fender, ele vai se abrir. Ficará uma parte para o sul, outra parte para o norte, e no meio desse monte que agora aberto está, um grande vale. É aí que muitos acham que, dado o tamanho, coisa que esse vale hoje não tem, Joel deu o nome de Jeosafá. Como é bom ler a Bíblia, né? Está tudo escrito aqui. E outro detalhe que eu vou voltar a falar deste vale, e vocês vão saber por quê, quando chegarmos no milênio. Está vendo, queridos? Haverá então esse julgamento, por causa de Israel. Está vendo como ele está sendo claro? Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali entrarei em juízo com elas, por causa do meu povo, da minha herança, Israel, a quem repartiram os seus despojos. E já lemos aqui Zacarias 14, de 1 a 3, essas nações entrando em Jerusalém, roubando tudo, repartindo despojos, forçando as mulheres. Muito sofrimento, muita angústia, muita dor. E olha o que diz Apocalipse 11, 1 e 2. Apocalipse 11, 1 e 2. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Você está vendo? Olha aí. Os gentios invadindo Jerusalém. O anticristo profanando o templo.
42 meses, 3 anos e 6 meses. Olha como será Israel invadida, arrasada, destruída, destroçada, e isso não vai ficar impune. É aí que volta aqui Mateus 25. Aqui desde os versículos 31 até o 40 mais ou menos. Então Jesus agora vai fazer um balanço e coloca então estas nações corretas, justas, à direita, bodes, cabritos à esquerda. O ladrão se arrependeu, estava à direita. O ladrão vagabundo à esquerda. Amém? Amém. Nada de política, viu? É a Bíblia que está falando. Aleluia. 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 Não? E para aqueles que estavam à direita, disse o rei. Quem é esse rei? Alto, quero ouvir. Quem é esse rei? Jesus. Vinde benditos de meu Pai. Olha aqui, bendito aqui está se falando de bênçãos. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde quando? Desde quando? Meus irmãos, Deus nunca foi apanhado de surpresa. Sabe? A tua salvação, por exemplo, não pense que ela brotou lá da cruz, começou da cruz. Não, em absoluto. Deus lá na eternidade já sabia que eu e você nasceríamos pecadores e que precisaríamos de um Salvador. Lá na eternidade, quando Deus criou os anjos, Ele já sabia que Satanás e seus assétolas iriam se rebelar contra Ele. Como assim, mamãe? Sim, porque Deus, Ele é o quê, irmãos? Onisciente. Ele é presciente. Então não pense que a minha, a tua, nossa salvação, por exemplo, começou no Calvário. Não. É por isso que a nossa salvação, ela é poderosa, ela é perfeita, porque ela teve uma participação direta da Trindade. Aqui já entra só tecnologia. O Pai planejou a minha, a tua salvação. O Filho executou a minha, a tua salvação. E o Espírito Santo ministra, aplica a minha, a tua salvação. Não é lindo isso? Provas bíblicas. Leia para mim Apocalipse 13, 8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Repite isso aí, meu irmão. Ele foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. Mas vem cá, Jesus morreu na cruz tem 2000 anos. Estou errado? Jesus morreu ou não morreu na cruz há 2000 anos atrás? Sim. Mas o que é que está dizendo o Apocalipse? Que ele é morto desde quando? Da fundação do mundo. Como explica isso? É porque Jesus já estava morto na presciência do Pai. Isso é projeto, isso é planejamento. Eita glória! Quantos falam da glória aqui? Desde a fundação do mundo. O que eu acho interessante é que o apóstolo Pedro, ele ainda foi um pouquinho mais fundo. Querem ver? Vamos ver 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler os versículos 18, 19 e 20. Se não for segundo, é a primeira. Agora fiquei um pouquinho em dúvida, não é? Ou o segundo ou o primeiro. Vamos ver. O capítulo é 1. 2 Pedro 1. Vamos ver o versículo 19 e 20, que eu quero ver. E temos muito firme a palavra
Então é o primeiro, é 1 Pedro. 1 Pedro 1. Vamos ler do 18 para melhor entender. Olha só o que diz Pedro, hein? 1 Pedro 1, 18 a 20. Vamos lá. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Olha agora, hein? Continue. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Continue. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Pedro disse o quê? Irmão, ele era conhecido o quê? O Apocalipse diz que ele era morto desde a fundação do mundo. Mas Pedro disse, ele já estava conhecido antes da fundação. Eita glória! Isso significa que o Pai não foi apanhado de surpresa. Ele sabia que o diabo que ele criara como anjo cairia e entraria no Éden e tentaria e derrubaria o homem que ele formaria. Para o diabo não tem perdão, porque o diabo é anjo, não tem carne, não é fraco. Todo o pecado é cometido voluntária e conscientemente. Já o ser humano é carne, é fraco. Então para este a misericórdia. Então Deus providenciou o resgate, o cordeiro. E ele já começou a demonstrar, sabe quando? Quando Adão e Eva pecaram, que ficaram nus e que se vestiam com folhas de figueira. Aí Deus, cheio de misericórdia, essas folhas vão queimar, o sol vai queimar. O que foi que Deus fez? Quem se lembra? Matou um cordeiro. Não sei como é que Deus matou, né? Tirou o couro do cordeiro, tudo Deus, e vestiu nossos primeiros pais. Aquele cordeiro já tipificava o cordeiro que seria imolado na cruz. Aquelas peles de cordeiro, já sabe o que significa? Aquilo que Isaías disse: ele vestiu-me com vestidura de salvação. Eita glória! Irmão Mário, é escatologia, não é soteriologia não. Vou voltar aqui de novo depois para falar sobre soteriologia. Não é bonito isso? E é por isso, irmãos, isso já é uma conjectura minha, tá? É conjectura minha. É por causa disso tudo que para mim é quando surge aquilo que nós entendemos como trindade. Porque eu pergunto, o Pai é Deus? Sim ou não? Sim. O Filho é Deus? Sim. E o Espírito Santo? Sim. Está vendo? Os três são um. A Bíblia diz que João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo era tão Deus quanto Deus. O Espírito Santo era tão Deus quanto Deus. Aí, Deus sabendo que o homem pecaria, a Trindade se reuniu. Minha conjectura aqui. Olha, o homem vai pecar. E lá não tem ninguém para morrer por eles. Estamos olhando aqui, ó, de antemão, não tem um justo sequer. Tem que ser um de nós. Jesus disse: eu vou morrer por essa criação que nós vamos formar. Tu vai ver? Vou. Então vou fazer um decreto aqui. Tu és meu filho, hoje te gerei. Salmo 2:7. É isso mesmo, Salmo 2:7, vamos ver se é. Eu procuro me respaldar na Bíblia. Proclamarei por decreto. O Senhor me disse:
tu és o meu filho, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Está vendo? Esse hoje é lá da eternidade, irmão. Então, a partir dali, Jesus se tornou o quê? O que é que ele se tornou? Filho. E ele era Deus? Deus. Então, se surgiu o Filho, aí veio agora a trilogia aqui: Pai, Filho e Espírito Santo. Há pouco tempo nós estudamos na Bíblia, aqui nas nossas aulas, sobre a Trindade. Vocês se lembram? Quando, salvo menor juiz, não sei se foi Leonel Cabral ou um outro qualquer, que disse que a Trindade, por exemplo, a Trindade bíblica. O que é a Trindade bíblica? É a Trindade que está nos Evangelhos. E qual é a Trindade teológica? É aquela Trindade que foi formada, né, por dogmas teológicos. E Tertuliano foi o primeiro, no ano 210, a dar esse nome de Trindade. É por isso que não tem o termo Trindade na Bíblia, porque já estava feito todo o cânon. E Tertuliano deu esse nome no ano 210. Aí ficou chamado Trindade Teológica, porque aí foi um conjunto de teólogos a partir de Tertuliano. Mas a Trindade bíblica já existia. Quando Jesus disse: rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Aí, Pai, Filho e Espírito Santo. Descendo Jesus das águas, desceu o Espírito Santo, pousou sobre ele, e se ouviu uma voz que dizia: este é o meu filho amado. Isso é Trindade bíblica, já estava na Bíblia. Então Tertuliano só consolida e dogmatiza, e fica o nome de Trindade. Está vendo? Então Deus aqui é uno, que se divide em três. Quando ele diz: tu és meu filho, hoje te gerei. Aí eu acho lindo quando ele diz: façamos o homem. Olha aqui os três. Quando ele diz lá na Torre de Babel: desçamos, vamos ver o que eles estão fazendo, vamos confundir suas línguas. Aqui tem um termo chamado antropopatia, que é Deus falando com linguagem humana, como se fosse eu e você falando. Eu me arrependo. Eu não se arrependo de nada, irmão. Moisés escreveu como se fosse Deus falando como homem. Isso se chama antropopatia. Agora veja, esse pai que planeja essa salvação, deixando tudo pronto, o homem cai. As profecias, quando Jesus na cruz diz, está lá, João 19:30, está consumado. Com essa palavra, para mim, é uma das mais profundas frases teológicas da Bíblia. Está tudo consumado. Ele queria dizer: Pai, tudo que planejastes lá na eternidade, eu cumpri a risca. Não ficou um jota, um tio da lei que eu não cumprisse. Cumpri tudo, obedeci tudo, me submeti a tudo. Tudo que planejaste, tudo que projetaste, eu cumpri. Não está faltando nada. Pai, está tudo consumado. A salvação está completa, o véu está rasgado, a reconciliação pronta. Então o Pai planejou e o Filho consumou o seu plano, executou o seu plano. Aí agora em João 16:8, Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e... Esse convencerá significa, ele vai ministrar salvação, ele vai convencer, ele vai aplicar a salvação. Então o Pai planejou, o Filho executou, o Espírito Santo aplica, ministra. Aí vem o escritor aos Hebreus e diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começou a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Hebreus 2:3. O escritor diz que a salvação é grande. Aleluia. Depois no capítulo 7, versículo 25, Hebreus, o próprio escritor diz: Jesus, pode salvar perfeitamente os que por ele se
chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por nós. Aqui o escritor está chamando a nossa salvação de perfeita. Entendeu agora porque ela é grande? Entendeu agora porque ela é perfeita? É porque ela foi planejada por Deus Pai, executada por Deus Filho, ministrada por Deus Espírito Santo. Vai falhar o quê? Me diga! Eita glória! Aí, esse Jesus, que tinha forma de Deus, essência de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas se humilhou, se tornou um de nós, despiu-se de toda a sua glória, tornou-se um modelo de servo, humilhou-se, foi humilde, obediente, e olha agora, até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, de sorte que todos os joelhos se dobrarão diante dele, tanto dos que estão no céu como na terra, dos que estão debaixo da terra. Ele se tornou menor que os anjos, igual a nós. A sua humilhação já começa por aí, irmãos. E que humilhação terrível! Sabe por quê? Imagine o que é Deus se tornar um homem. Um Deus que não se cansa se tornar um homem que se cansa. Um Deus que não tem fome, que não tem sede, se tornar uma pessoa que tem fome e tem sede. Um Deus que é eterno, vir aqui para viver só 33 anos e morrer. Hein? É muita humilhação. Entendeu porque é que ele vai ser totalmente exaltado? Não tem prêmio maior do que o dele, porque ele se despiu. E tem muito de nós que não tem nada e acha que quer tudo. Tem tudo, é arrogante, mentido, comedor de manjuba e arrotador de roubado. Deus é o contrário. Já diz um teólogo aí, né? Que todo menino quer ser rei. Todo rei acha que é Deus. Deus quis ser menino. Coisa linda, né? Então agora ele morre na cruz, ressuscita, vai para o céu, desce nas nuvens, leva a igreja, sobe para o céu, 7 anos depois desce, põe os pés sobre o Monte das Oliveiras, salva os judeus, derrota o anticristo, o falso profeta, as suas tropas, e agora senta-se no trono para julgar as nações no vale de Jeosafá. E o resultado, vocês já estão sabendo aqui. Os que defenderam os judeus, o prêmio de 1000 anos de paz. E os que maltrataram e perseguiram os judeus, condenação eterna. É por isso que vem agora o outro lado. Apartai-vos de mim, todos, apartai-vos de mim, para onde? Preparado para quem? Aqui tem uma coisa interessante. Aqui tem uma prova de que o inferno não foi preparado para o homem. Deus não fez o homem para que ele fosse para o inferno. Para quem é o inferno, irmãos? Para quem é o inferno, irmãos? E por que é que os homens vão então? Resposta simples: porque está fazendo a vontade de quem está indo para o inferno. Quem é que está indo para o inferno? E quem faz a vontade dele? Vai junto. Vai junto. Está vendo? A luz veio ao mundo, porém os homens amaram o quê? Está vendo? E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será? E quem não crê? É simples assim. Mas fique aqui uma palavra: o diabo, os anjos, eles são os herdeiros e os titulares do lago de fogo. O fogo foi preparado para eles, não foi para os homens. E os homens vão, porque não obedecem a Deus,
obedecem ao diabo e com ele então irão para as labaredas infernais. Está claro, irmãos? Isto posto, terminou o julgamento das nações. Milênio. É 1000 anos de quê? 1000 anos de quê? Mas Deus precisa tomar uma atitude severa, drástica, para que essa paz seja mantida, seja preservada. Olha qual foi a medida que ele tomou. Apocalipse 20, de 1 a 3. A primeira e única medida para que houvesse paz na terra. Apocalipse 20, de 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. Pergunto eu, qual é o motivo de ter paz na terra? Qual é a resposta? Hein? Se ele tivesse solto, olha o que está acontecendo hoje. A terra agitada, angústia das nações. Lembra que Jesus falou? E haverá sinais, e haverão sinais do sol, na lua, nas estrelas. Na terra, a angústia das nações. Homens desmaiando de terror, pelo bramido da onda, pela perplexidade das coisas, pela expectação das coisas que hão de vir. Lucas 21, 28. O diabo causando, irmãos, tumultos no campo político, no campo social, no campo jurídico, no campo familiar, no campo religioso. Onde é que esse capeta não se mete, irmão? Onde é? Ele entra nas famílias? Ele influencia as famílias? Sim. Olha o que está acontecendo por aí. Ideologia de gênero. Já não se sabe mais quem é quem. É mulher falando grosso, é homem falando fino. Ainda tem igreja por aí evangélica, comunidade evangélica gay. E sabe o que ele diz lá? O homem que não for gay não está salvo. E aí, varões, como é que fica? Ah, está queimado, não. Graças a Deus. Estou fora. Não é? Mas vocês estão vendo aqui perto, chegou? Ele influencia na política, irmãos. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí. E no meio do jurídico, ele influencia. Está vendo? Então ele está aí, perturbando em todos os lugares, setores. Ele entra no palácio do afortunado, ele penetra na choupana do camponês. Para ele não há etnias, não há cor de pele, nem raça, nem tribo, nem língua, nem nação. Lembra quando Deus perguntou a ele: de onde vens? O que é que ele disse? Eu venho de passear a terra e rodear por ela. E eu dou glória a Deus com essa palavra que ele disse. Sabe por quê? Porque se ele passeia e rodeia, é sinal que ele não é onipresente. Se ele rodeia, ele está no Japão, não está aqui. Se ele está aqui, não está no Japão. Enquanto ele rodeia, olhe para mim, rodeia, ele está aqui, não está aqui, ele está rodeando. Enquanto ele rodeia, o nosso Deus enche toda a terra, porque ele é onipresente. Amém? Isso é lindo demais. Aí, veja que aqui, irmãos, a Bíblia deu a ele 4 títulos: dragão, antiga serpente, diabo, Satanás. Aqui são 4 faces dele, 4 características da personalidade dele. Não subestime o diabo, ele é um dragão. Dragão é um lagarto poderosíssimo. Sabe? Como dragão ele tem força.
Como traidor ele tem poder. Não se iluda com isso. Sabe? Ezequiel no capítulo 28, versículo 2 e 3. Eu não vou mandar você ler que o tempo não dá. Você vai achar aqui um versículo onde está dizendo que ele é mais sábio do que Daniel. Ele é inteligentíssimo. Ele é forte. Vocês vão ver que lá em Crônicas ele incitou Davi a fazer um censo. Olha como ele interfere nos governos. Ele tenta. E ele tenta de maneira tão sutil que você cai no pecado. E quando você vai dizer, foi ele, disse eu, não. Eu só mostrei, ele é que caiu. Eu só insinuei, ele é que foi. Está vendo? Aqui ele já está agindo como serpente. O astuto, o perspicaz. O que tece calúnias, o que tece intrigas, o que tem o olhar penetrante de uma serpente. Você vê que uma serpente hipnotiza a sua presa. Chama-se olhar penetrante, hipnotizador. O diabo é essa serpente. Então ele tem força, ele tem ardis, como força é dragão, com seus ardis da armadilha serpente. Como o diabo, ele é acusador. É ele que acusa os santos de dia e de noite. É só você ler Apocalipse 12, versículo 9 e 10. Não vamos voltar a esse assunto lá na frente. E como Satanás, ele é o nosso adversário. Diabo é uma palavra grega, Satanás é uma palavra hebraica. Como o diabo ele acusa, como Satanás ele é o nosso adversário. Então veja que são 4 características dele. E esse ser precisou ser preso. Porque ele preso, ele não influenciará mais naqueles 1000 anos. E haverá paz. Muita paz. Está vendo? E a partir daí, estabelece-se o governo milenar de Cristo. Zacarias 14, 9. Zacarias 14, 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Está vendo? E o Senhor será rei em toda a terra. Um só será o Senhor, um só será o seu nome. E ele estará, conforme vocês já viram, aqui no próprio capítulo 14, versículo 4 e 5, seus pés estarão no Monte das Oliveiras, que fica defronte de Jerusalém. Então veja que ele estará em Jerusalém pessoalmente. Jerusalém será a capital mundial do milênio. Israel será a nação que estará preeminente no milênio. Será a nação mais importante do mundo no milênio. Esse Israel hoje perseguido, triturado pelas nações, humilhado por ser um pedacinho de terra tão pequeno, mas é dali que partirá o comando para o mundo inteiro. Hoje nós temos vários sistemas de governos. Temos o monárquico, temos o democrático, temos o ditatorial, está vendo? O monárquico é aquele que é governado por um rei. O democrático, ele aqui já tem 2 esquemas, né? Tem o presidencial e tem o parlamentarista. O ditatorial, que entra ao lado do comunismo, da ditadura. Mas são todos governos falíveis. E qual será o sistema do governo milenar? Não será monárquico, humano, não será democracia. Democracia quer dizer governo do povo, monarquia, governo de uma pessoa, mono, e ditadura, né? Um governo autoritário. O governo milenar se chamará teocracia. Teo é Deus, cracia governo, governo de Deus. E sendo governo de Deus, os métodos serão divinos. Os métodos serão infalíveis. Um governo perfeito.
ciência tecnológica principalmente, porque o anticristo vai precisar dessa tecnologia. Ele vai ser um homem superdotado, com a inteligência sobrenatural dada por Satanás. Está lá em Apocalipse 13:2, dizendo que a besta, o diabo, lhe dará o seu trono e o seu poder. Olha, o diabo vai dar à besta o trono, o governo e o seu poder, sua autoridade. Então vai lhe dar uma inteligência sobrenatural. Se você pegar o homem mais inteligente do mundo, ele terá muitas vezes a inteligência deste homem, mas ele vai precisar da internet para ver cada homem, cada ser humano em qualquer ponto do planeta, porque ele não é onisciente, mas ele vai ter todo o recurso tecnológico à sua disposição. Chips, internet, televisão, rádio, revista, enfim, todo meio de informações. Jesus, quando for reinar, não sei nem se ele não vai acabar com a internet, vai acabar isso aí, porque Jesus é onisciente, ele não vai precisar de internet. Os anjos estarão ao seu serviço, e diz a Bíblia que toda a terra se encherá do seu conhecimento. Ele vai fiscalizar tudo de Jerusalém, não precisa de internet, e nosso rei será onisciente. O nosso rei será onipresente. Ele está em Jerusalém, mas vai estar no Brasil. Ele vai estar em Jerusalém, mas vai estar aqui em Santana. E é onipotente. Ele estala o dedo de lá e o troço acontece aqui. E a Bíblia diz que a nação que não subir para adorar uma vez por ano, ele não deixa chover na terra. E se alguém se levantar contra ele, vai ter uma praga nos olhos, vai apodrecer nas órbitas. Quem é bom que não está acontecendo? Haverá paz. Muita paz. Olha só o que diz Isaías capítulo 2, de 1 a 5. O livro do profeta Isaías, então, está cheio de conhecimento sobre esta época. Isaías 2, vamos ler de 1 até o 5. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Olha aí, E continue. irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. E uma nação não se levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Até aí, que coisa linda, né? Veja, as ferramentas, as armas de guerras, espadas, etc., se transformarão em ferramentas de trabalho. Não haverá mais armas de guerras, e sim ferramentas de trabalho. Por quê? Porque a igreja estará em corpo glorificado, mas estas nações e os judeus estarão em corpos carnais. Eles precisarão de viverem naturalmente. E olha o que diz a Bíblia: uma nação não levantará mais espada contra outra nação. As nações não aprenderão mais o quê? As nações não aprenderão mais o quê? Pronto. Onde não tem guerra, tem o quê? Paz. Muita paz. Oh, que coisa linda. Já começa por aqui um período sem guerras, um período de sossego, de descanso, tranquilidade, harmonia, paz.
muita paz. E essa paz não será apenas entre os homens. Olha que coisa linda. Haverá paz no reino animal. Isaías capítulo 11. Vamos para o 11? Olha que descrição linda aqui a partir do versículo 6. Vamos até o 11, 12 por aí. Isaías 11 a partir do 6. E morará o leão com o cordeiro e o leopardo com o cabrito. Um momento, como é que é o negócio? Como é que começa? E morará o lobo com o cordeiro. Para um pouquinho. Dá para morar hoje, irmão? Não. Hein? Com quem é que o lobo vai morar? Com o cordeiro. Qual é o próximo agora? E o leopardo com o cabrito se deitará. Olha aí. Um leopardo cheio de fome vendo um cabrito. O que é que ele faz, irmão? E o que é que ele vai fazer aqui? Vai se deitar. Juntinho. Irmão. O que mais? E o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos. Misericórdia. Imagina um leão com fome perto de um bezerro, irmão. Cevadinho, hein? Aqui vai acontecer o quê? E o menino pequeno os guiará. Tá vendo? O leão com o bezerro, o animal cevado, andando junto. E quem é que está guiando eles? Um menino. O menino vai ser o pastor deles. Se é hoje, o leão pegava todos os dois. O bezerro e o menino. É ou não é? Meu pai do céu. Continua. A vaca e a ursa passarão juntas. Olha só, a vaca e a ursa. Quer dizer, tudo animais, um predador e o outro a presa. Só tem aqui predador e presa. Predador e presa. Juntos. Prossiga. Seus filhos se deitarão juntos. E o leão comerá palha com o boi. Olha só. Os filhos da vaca e da ursa deitarão juntos, estarão juntos. E o que vai acontecer com o leão? Comerá palha com o boi. Ainda vai ter, além de paz, uma mudança na cadeia alimentar. O leão que hoje é carnívoro, aqui nessa época ele se tornará herbívoro. O leão comerá palha, como o boi come. É por isso que ele não vai mais querer comer carne. Ele vai comer juntinho com o boi, porque o boi está ali comendo palha e ele está do lado comendo também. Sem briga. Irmão, sabe o que é que eles disseram? Que o milênio vai ser no céu. Tem cabimento? Os animais tudo no céu. Pessoa que não vai para o céu em pecado, os animais tudo no céu. Já ouvi falar que tem gente cuidando de cachorro aí, que está com tanta coisa que está achando que o cachorro morre e vai para o céu. Para com isso, gente. Está vendo? Mas vamos prosseguir a leitura, vamos lá. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. Olha só, irmão, uma criança de peito brincando lá na cova da áspide. Isso aqui é uma serpente terrível hoje. Continue. E a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Olha só, irmão. Continue. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Até não haverá mais nenhum mal, nem dano algum em todo o meu santo monte. Glória a Deus. Deu para entender o que vai ser o milênio, querida igreja? Hein? Paz entre os homens, paz entre os animais. Vai se cumprir aqui aquela palavra que o anjo falou aos pastores quando o menino nasceu. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Jesus vindo ao mundo foi essa paz parcial. No milênio será paz total entre os homens, entre os animais. Coisa linda, irmãos. Coisa linda. A morte, o que vai acontecer com ela? No milênio, ela vai ser extinta? Não. Mas ela vai estar debaixo de um rigor tremendo.
Para vocês terem uma ideia, vamos ver Isaías capítulo 65, versículo 20. Não haverá mais dela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Está vendo? Quando diz não haverá criança de poucos dias, em traduções mais atuais e simples, diz que esse não haverá criança de poucos dias é que não morrerá criança de poucos dias. Não morrerá. O menino, se ele chegar a morrer, vai morrer com 100 anos. Olha aí, no mínimo 100 anos. E se houver algum pecado, por quê? Porque nações estão ali. Os judeus já estarão convertidos, mas nações estão ali. A partir de 100 anos é que ele será amaldiçoado. Está vendo? Veja que a longevidade será uma coisa fora de série. Coisa linda isso. Uma coisa que eu achei muito bonita, e vou mostrar para vocês aqui, Zacarias capítulo 8. Versículos 4 e 5, mas vamos para o parto. Vamos primeiro ler o versículo 4, olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cajado, por causa da sua muita idade. Está vendo? Essa muita idade não é de 120 anos, igual o pastor Renato quer viver. É pouco, Renato, aqui. Aqui é 800 anos, 900 anos. Glória a Deus. E os velhinhos tudo sentados na praça, namorando, né? Os velhinhos tudo namorando na praça. 800 anos, 900 anos. E aí já estão tão velhinhos que carregando um bordão. Está vendo? Ainda tem resquício do pecado aí, né? Porque se não tivesse pecado não tinha morte. Mas, olha só que longevidade. Veja que a vida é normal, velhinhos e velhinhas. Está se falando aqui de vidas humanas. Pessoas que vivem nos seus corpos. E para concluir isso, veja o que diz o versículo 5. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, brincando nas suas ruas. Olha aí. As praças estarão cheias de quê também? Meninos e meninas. É um sinal que existirá o quê? Casamentos. Vida sexual ativa entre os jovens. Está vendo? Olha o que diz o versículo 6. Vamos lá, pode ler. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Olha que coisa linda, irmão. Se isso vai ser maravilhoso para vocês, também vai ser maravilhoso para mim. Era isso que Deus queria. É isso que Deus quer. Muita paz, muita segurança a partir de Jerusalém. Aqui está se falando de Jerusalém porque será a capital mundial do milênio. Mas isso se estenderá para todas as nações. Sabe? Assim como você tem Brasília como capital, mas tem aqui Vitória, tem Rio, tem São Paulo, etc. Assim mesmo vai ser naquela época. Sabe? Vai ser naquela época. E aqui, irmãos, acontece algo interessante. Acontece algo aqui muito, muito interessante. É que, vamos ver o versículo 10 do capítulo 14 de Zacarias, voltando lá. Vamos ver se é esse versículo mesmo. Que me lembrei disso agora. Toda a terra em redor Isto se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada. Está vendo? Tem uma outra tradução que é mais clara, que chama, ela será alçada, que é a mesma coisa que exaltada, mas ou seja, no milênio não haverá montes, vales, outeiros, tudo será uma planície. Os terremotos que acontecerão durante a grande tribulação
vão colocando, né, a terra em seu devido lugar. Os terremotos vão acabando com os montes, com os vales, sabe? De sorte que quando chegar o milênio, está escrito aqui, não é eu que estou inventando, a terra será alçada, toda a terra será uma planície. Olha que coisa linda, irmãos. Vocês estão vendo? Paz entre os homens, paz entre os animais, longevidade, morte escassa, pecado também escasso, porque a coisa ainda está em seres humanos. As nações não crentes estão ali premiadas, não se esqueçam disso. Será uma época inédita. O milênio será a 7ª e última dispensação, que é outro estudo à parte. As 7 dispensações: inocência, 1, queda, 2, governo humano, 3, dispensação patriarcal, 4, lei, 5, graça, 6, milênio, 7. Já passaram-se 5 dispensações. Estamos vivendo a 6ª, que é a graça. E essa aqui é a 7ª e última, antes de começar a eternidade. É um estudo à parte também. Há pouco tempo eu dei esse estudo para uma igreja em Portugal, através do Zoom, das dispensações. Comecei em agosto, quando terminei era dezembro. Tanta coisa para ensinar ali, num curso, uma igreja lá em Lisboa. Então vocês estão vendo aqui, estamos vivendo essa dispensação. Com essa... Se não for pedir muito, pastor, eu gostaria que o senhor prosseguisse a explicação. Nós temos aí o versículo 10. Aí o senhor prosseguir desse versículo 11 ao 18 aqui, Zacarias. Tem umas coisas aqui que nos deixa duvidoso. Mas isso aqui, irmão, é o resultado das nações que não subirem para adorar. Vamos ler o versículo 11 em diante, pode ler, vamos lá rapidamente. E habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Olha aí. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles postados de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo. Não precisa nem ir até o final. É o seguinte, vocês se lembram? Só para vocês terem uma ideia. Apocalipse 2. Vamos ler os versículos 27, 28 e 29. Aqui está a explicação para isso. E com vara de ferro as regerá. Então leia o versículo antes. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Continue. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai. Até aí. Ele vai reger com o quê? Vara de ferro. Por quê? Aqui prova que essas nações são o quê? Ímpias. Elas estão aqui abençoadas porque protegeram Israel. Mas haverá escaramuças? Sim. Mas com vara de ferro o Senhor vai governar. E tanto é que aquela nação que não obedecer, exemplo, subiu uma vez por ano para adorar, serão obrigadas a adorar. As penas serão de não chover na terra até essas aqui, irmão. Se eles tentarem se levantar contra o Rei dos Reis, Deus não vai atirar bala, bomba, canhão, não. Eles vão sofrer na própria pele. Os olhos apodrecendo nas órbitas, a língua apodrecendo e se apegando ao paladar. Está entendendo? Haverá confusões entre eles.
Eles não vão querer isso. Mas aqui já tem essa advertência. É um sinal de que provavelmente vai se levantar. Porque mesmo o diabo estando preso, fica os resquícios do pecado. A própria morte é um exemplo disso. Ela vai estar reprimida, mas não totalmente presa como o diabo. Tanto é que Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, ali dos 25 em diante, ele disse que o último inimigo a ser vencido é quem? A morte. Que vai acontecer só depois do milênio, depois do julgamento final do trono branco. Aí Jesus disse, está escrito que o Senhor, Jesus, devolverá o reino ao Pai. Aí sim, o Pai vai começar a dominar toda a eternidade. Então, meu querido, é isso que vai acontecer. No milênio, vai ter muita paz para os obedientes e muita vara, muita correção para aqueles que tentar se rebelar. Ficou claro? Muito bem. Então, vocês estão vendo que a terra será uma planície. Vai ser esse tipo de justiça, ou seja, correção. É um juízo daquele Deus de maneira imparcial. Isso é o dia do Senhor. É juízo sobre a terra. Paz, bênção para quem for obediente, correção, vara de ferro para quem tentar se rebelar. Não tem como. A coisa já é corrigida no nascedouro. É o tal do natimorto. Já nasce morto, porque ele é onisciente. Ele já vai estar com a vara ali. Ele não vai precisar de explodir uma bomba, nem soltar uma bala de revólver, porque ele vai ter poder de controlar tudo, com as pessoas apodrecendo vivas, e eles não vão querer um negócio desse. Tá bom? Agora, isto posto, irmão, vê uma coisa que agora eu achei lindo demais, para terminar essa parte aqui. É um terminar que não é terminar, né? Mas as principais coisas. Zacarias 14, 8. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Este versículo aqui é detalhado com 12 versículos por Ezequiel. Que águas vivas serão estas? Haverá um templo do Senhor para o milênio. É por isso que aquele que está lá, a mesquita de Omar, que ele vai ter que sumir dali. A mesquita de Omar está hoje onde foi edificado o templo de Salomão. No ano 959 a.C., destruído por Nabucodonosor no ano 586 depois de Cristo, reedificado por Zorobabel no ano 516 antes de Cristo, reformado por Herodes a partir dos anos 20 antes de Cristo e destruído por Tito no ano 70 depois de Cristo. Hoje só tem pedaços, só tem o muro das lamentações como as ruínas do templo. E esse templo será restaurado. Segundo o professor Antônio Gilberto, 2 templos aí. Tem um que vai ser erguido para a grande tribulação e destruído, o terceiro, e o quarto, que é esse do milênio. Pelas medidas se faz diferença do templo. E o que vai acontecer nesse templo é que dele sairão águas. E por que vivas? Porque essa água vai transcorrer por toda a campina, e na hora que entrar no Mar Morto, esse Mar Morto vai ressuscitar. Glória a Deus. É por isso que ele está dizendo. E está dizendo que parte será para o Mar Oriental, Ocidental. Repita o versículo 8 aí para mim analisar. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. Esse mar ocidental é o mar que hoje chamamos de Mediterrâneo.
E o mar oriental é exatamente o mar morto. Aqui, o profeta não deu maiores detalhes. Só disse que isso vai acontecer tanto no verão quanto no inverno. Mas vamos ver o que é que o profeta Ezequiel diz. Esse versículo aqui é destrinchado por Ezequiel com 12 versículos. Abra a Bíblia aí no Ezequiel 47. Esse rio aqui, irmão, é literal. Tem até muita gente, né, que prega sobre isso. Aplicando pode. Vamos mergulhar no rio e aquele negócio, né? Vamos mergulhar até das águas profundas, conversando e tal e tal. Mas a aplicação pode, a interpretação é essa aqui. É igual o Vale de Ossos Secos, que muito pega aquela mensagem para exortar a igreja, dizendo que os irmãos estão ossos secos, que tem que dizer o quê? Aplicar pode, mas o Vale de Ossos Secos está falando de Israel, que foi restaurado. Então, até para se pregar, tem que se saber. Quando for pregar, dizer, olha, isso aqui literalmente é isso, e espiritualmente é, enfim, ou seja, tem a parte interpretativa e aplicativa. Tem que se saber fazer uma verdadeira e boa exegese da Bíblia, senão dá problema. Vamos lá, Ezequiel 47. Vamos ler a partir do primeiro versículo, vamos lá. Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa. Esta casa aqui é o templo. Esse debaixo do umbral aqui é debaixo do alicerce da casa. Eita glória! Começou a brotar aquele filetezinho de água. Repita o versículo primeiro e prossiga. Vamos lá. Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos. Olha bem, cada 1000 côvados desse é mais ou menos 500 metros. 500 metros, a água estava no tornozelo, era aquele filetezinho. Prossiga. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. 500 metros mais para frente, já estava no joelho. Prossiga. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Olha aí, mais 500 metros já foi para os lombos. Continue. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Virou um rio, irmãos. E agora, o que aconteceu? O que vai acontecer? Prossiga. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me, viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores. Olha aí. De um lado e de outro lado. Uma coisa, as águas eram tão vivas, que por onde ela ia passando, elas iam passando, iam dando vida. Que aquilo ali hoje, irmão, é uma planície seca, onde era Sodoma, Gomorra, as outras 3 cidades da planície. E essa água aqui é restauradora. Então vai nascer vegetações, relvas, plantas, árvores frutíferas. Se formou um grande rio e nas suas margens árvores frutíferas. Mas não para por aí, continue. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Está vendo? Olha aí, vai ingressar no deserto. Esse deserto vai florir, vai ingressar na parte oriental, vai chegar no parte ocidental, oriental, Mar Morto, depois o oceano, o mar do Mediterrâneo, e vai tudo viver. Principalmente no caso o mar oriental, que é o Mar Morto,
Mas continue, vamos lá. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá? Olha aí, E haverá muitíssimo peixe. olha aí. Porque- Muitíssimos peixes. Prossiga. Porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Está vendo, irmãos? Imagine esse mar morto. É tanto sal ali, irmãos. É tanto sal, para vocês terem uma ideia. Isso é real, é literal. Se qualquer irmã dessa, qualquer irmão desse chega lá, entrar nesse mar morto, sabe o que você vai fazer? Você senta na água e fica flutuando, sentado. Você não afunda, dado a densidade de sal que tem ali. O lugar de maior densidade de sal do mundo, ao ponto de você flutuar, sentar e flutuar. E uma coisa que eu achei interessante aqui, essa água que sai do templo, que corta toda essa campina. Eu ouvi algo do missionário Lourenço Olson, já de saudosa memória, sabe? Foi com essas fontes, irmão, que eu bebi na minha adolescência e juventude. Com meus 16, 17 anos, 66, 67, meus professores de escola bíblica em São Cristóvão, onde fui membro, até vir para o Espírito Santo, eram Lourenço Olson, era Bernardo Johnson, João de Oliveira, que vinha de São Paulo, Cícero Canuto de Lima, José Pimentel de Carvalho, Rodrigo Santana da Bahia, João Batista lá do Rio Grande do Norte, José Leôncio do Recife, Emiliano Costa do Ceará, escola bíblica em São Cristóvão de 15 dias, 2 semanas, que naquela época não tinha hoje essa facilidade que temos de ter seminários. O IBAD lá de Pinda tinha começado em 59. O IPP do Lourenço Olson começou na década de 60, só tinha esses 2 seminários. Então o que a Assembleia de Deus fazia? Montava escolas bíblicas de norte a sul, e cada escola levando 2 semanas com aulas de manhã, de tarde e de noite. A escola bíblica do Belenzinho, que o pastor Cícero montou, tem até hoje, na segunda quinzena de setembro. A de São Cristóvão era na primeira quinzena de maio. Hoje São Cristóvão não existe mais. Houve um problema seríssimo ali, né? Mas fui membro ali, frequentei essas escolas, ouvindo esses homens de Deus. Assim, esqueci de citar com quem me inspirei a estudar escatologia: João de Oliveira, que eu já citei aqui, um deles, e também Eurico Bergenstein, e ainda Armando Chaves Cohen. Esses homens eram os medalhões da escatologia da época. O pastor Antônio Gilberto, que hoje, né, já falecido, se tornou o nosso maior mentor teológico. Naquela época, Antônio Gilberto era presbítero em São Cristóvão. Ele estava começando. Ele era superintendente da escola dominical. E eu tive o privilégio dele me separar para ser suplente de professor da escola dominical. Fiquei tão complexo. Eu com 17 anos. Ele fez testes ali, e daqueles testes daquele ano, na minha classe eu tirei em primeiro lugar. Ele me abraçou e me separou. E Antônio Gilberto ali estava bem novo, recém-casado praticamente, né? E era presbítero de São Cristóvão. Ele estava começando. Ele mesmo jamais imaginaria que ele chegaria aonde chegou. Alô, estamos tudo bem aqui. Glória a Deus. Então, irmãos, vocês estão vendo? Aí o que é que o Lourenço Olson disse, irmãos? Uma coisa que me chamou a atenção, e que sem ele eu não vi mais ninguém dizer. E ele disse que ele teve lá. Ele disse que hoje, esse vale aqui, por onde passar o rio, se fosse hoje não tinha condição, que é o Monte das Oliveiras. Veja que esse templo está em Jerusalém, o monte está de frente a ele. Justamente quando Jesus pisar no monte, lembra lá atrás que eu falei, o monte vai acontecer o que com o Monte das Oliveiras? E vai fazer o quê? Vai vender, e o que é que vai ficar no lugar? Um vale. E é por aí que as águas
águas do templo vão passar entre o Monte das Oliveiras. Está vendo? Quer dizer, se fosse hoje não teria condição. Olha quanta coisa está para acontecer. Jesus descerá, pisará no monte, o monte se fenderá, surgirá o vale e vai ficar em linha reta. Água saindo do templo, passando pelo vale, invadindo a campina, passando por toda a parte desértica e entra no Mar Morto e prossegue em direção ao Mediterrâneo. E por onde ele vai passando, tudo vai florindo, com muitas árvores, com muitos frutos, com muitos peixes. Prossiga a leitura, querido, para terminar. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele. Olha aí. Desde Engedi até em Egraim, haverá lugar para estender as redes, e seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Eita Jesus! Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. Serão deixados para que o sal continue sendo produzido. Você está vendo, irmãos? Esse é o versículo 8 do capítulo 14 de Zacarias, sendo detalhado pelo anjo a Ezequiel, e ele escreveu. Então esse rio aqui é literal, ele ainda não existe, passará a existir. E o Mar Morto ressuscitará, produzirá peixes, e ali será uma região totalmente agricultável e também pesqueira. Olha só, os benefícios que o milênio trará no mundo animal, no mundo vegetal, no mundo mineral, no mundo animal, homem, ser racional, paz no mundo animal, enfim, longevidade de vida. Mas os 1000 anos se acabaram. Vamos se acabar. E vamos ficar por aqui, viu? Mas vamos ler Apocalipse 20, de 7 a 10, para concluirmos o assunto. Apocalipse 20, Apocalipse 20. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto por sua prisão, da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é de como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Olha só, está vendo? Como que as nações que ficaram para o milênio não eram crentes? Somente judeus? É aquilo que eu falei, que Deus falou, em outras palavras, né? Se vocês tivessem, só em vocês terem abençoado o meu povo, eu vos dar vou vos dar 1000 anos de paz. Se vocês tivessem aceitado a Jesus, meu filho, eu vos daria uma eternidade. Olha aqui. Tanto é que foi muito boa a pergunta do irmão, que durante o milênio vai ter escaramuças, vai ter rebeldia em alguns lugares. E olha aqui agora. Acabados 1000 anos, Satanás será o que, irmão? E o que é que ele vai fazer? Mas é algumas nações? Todas as nações. Repita esse versículo. Vamos lá, 7 e 8. Vamos lá. E sairá, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Olha aí, sobre o quê? Os 4 Então todas as nações sairá e enganará as Nações que estão. sobre os 4 cantos da terra. Olha só. Então prova-se que não eram nações salvas, e sim apenas abençoadas, por terem ajudado os judeus. Mas até eles agora também aderirão ao Satanás. Prossiga a leitura. Gog e Magog. Esse Gog e Magog aqui, não troque, não confunda com o Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39. É apenas um tipo. A Rússia vai comandar um bloco de nações. Isso vai ser no começo da grande tribulação. Essa aqui já é 1000 anos depois. Então simplesmente João está dizendo que o modelo será tipo.
né? Do jeito que a Rússia vai comandar as nações, esses continentes, aqui também Satanás vai governar essas nações. Mas a diferença é que na de Ezequiel é um homem que vai governar, o chefe da Rússia. Já aqui é o próprio Satã, é o próprio diabo que vai comandar. Então são duas coisas diferentes. Nós teremos 3 grandes guerras mundiais, irmão. Não deu tempo para falar sobre isso. A primeira é Gog e Magog, no começo da grande tribulação. A segunda será 7 anos depois, que é essa guerra quando Cristo desce e derrota Satanás e as suas tropas, que é a guerra do Armagedon. E a terceira é essa aqui, 1000 anos depois, quando Satanás vai reconquistar as nações. Repita esse versículo de Gog e Magog e prossiga. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Continue. E subiram sobre a largura da terra. Olha, lembra daquilo que a terra será o quê? No milênio? Uma planície. Olha aqui, ó. É tanta gente que vai preencher toda a largura da terra. É pouca gente, irmão? Que tropa, entendeu? E vão marchar contra quem? Repita isso aí e prossiga. E subiram contra a largura da terra e cercaram a arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos os sempre. Até aqui. Está vendo? Veja que aqui o diabo será lançado vivo no lago que arde com fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. Esses dois já estão aqui há 1000 anos. Vocês se lembram que eles foram derrotados no final da grande tribulação. Apocalipse 19, 20 e 21. Passaram-se os 1000 anos, Satanás foi preso, agora solto, engana as nações, arrasta essas multidões para brigar contra os santos, contra a igreja, contra os anjos e contra Jesus. Desce fogo do céu e os consome a todos. Eles são consumidos, mortos. Agora Satanás é lançado vivo. Agora o que eu acho interessante, que todos esses que morreram no versículo 9 ressuscitam no versículo 11. Quer dizer, eles ficaram poucos tempos mortos. E juntamente com os demais que desde Adão ressuscitaram. Então veja que aqui o diabo, a rebelião de Satanás, isso é outra doutrina, né? Satanás prova com isso que ele nunca quis se converter. É um dragão mesmo, é uma serpente mesmo, é um acusador mesmo, é um adversário mesmo, é um rebelde. Lá no céu ele promoveu essa rebelião, arrastou com a sua cauda a terça parte das estrelas, aqui a terça parte dos anjos. Isso está lá em Apocalipse 12, você vai encontrar de 3, 4 em diante, está vendo? É muita coisa sobre isso aqui. Mas aqui encerra o milênio e a última investida do rebelde Satanás. Agora ele é lançado, sim, em definitivo. Nunca mais perturbará ninguém. E aqueles que o ajudaram são destruídos aqui no versículo 9. Mas esses que foram destruídos no versículo 9 já ressuscitam com todos os ímpios, desde Adão, a partir do versículo 11, para o grande trono branco. Mas isto será assunto para quarta-feira, que será a nossa última aula sobre o trono branco e o santo estado eterno. Deus abençoe os irmãos.